Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e seja bem-vindo ao Pod Cine. Atenção, Podciners! Vamos falar de um filme novidade da Netflix. Começou no final do ano passado. Qual filme, Sandro? O Pálido do... como é que é? O Pálido do Olho Azul. Eu sempre me confundo o Pálido do Olho Azul, o Pálido do Olho Azul. O Azul do Olho Pálido. O Azul é trava-língua o nome desse título. Em inglês é diferente, né? É tão diferente que eu não sei qual é o nome em inglês. Isso aí também. Então é diferente porque a língua é outra, não é português. Porque é português, E então vamos falar do Pálido do Olho Azul, que é um filme de mistério, de suspense, tem todo um suspense embutido no assassinato. Um filme de investigação na década de... século XIX. Século XIX. 1800 e alguma coisa. Na verdade, o gênero do filme é mais ou menos o gênero de um autor de livros, né, romancista americano que aparece no filme. Isso aí. Então, vamos começar a falar deles. Você quer mais alguma coisa? Não, mas antes disso, a gente tem que dar um recado pro pessoal também. Você dá um recado porque você fala que eu fico muito tempo falando. É só para ser mais direto. Tá. Então seja direto. Curta, compartilhe. Pronto, acabou. Tô brincando. Pessoal, dá o sinalzinho aí de positivo para curtir o nosso vídeo. Joinha. É isso aí. Compartilha também com o pessoal aí que vocês conhecem, né? Para também participar aqui da nossa discussão. Se não é inscrito, se inscreva. E se não tá lá no sininho, vai lá no sininho, marca todos e... ativa o sininho. Isso aí. Então, agora recado dado, vamos começar a falar o Pálido do Olho Azul, que é um filme que tem um ator principal aí, o Christian Bale, que fez Batman. Fantástico. Ele não faz um filme ruim, né? Não faz, né? Qual é o nome? Tem um filme também de serial killer que ele faz também. Eu não gosto de filme de serial killer, mas esse é um filme muito forte, que ele é tipo um lobista de Wall Street, ele usa o dinheiro dele para atrair as pessoas, ele vai assassinando. Psicopata americano? É, o psicopata americano, esse é mesmo. Filme antigo, clássico. É clássico, mas ele só emplaca esses filmes que viram clássicos, né? Ele é muito bom. Muito bom. E ele tá muito bem no filme, por sinal. É para variar, né? Então, o Christian Bale estreando e fala sobre o filme em si, eu vou uma sinopse bem ampla, para depois a gente começar a falar sobre o filme. Um assassinato acontece nas redondezas da Academia Militar de West Point, quando surgiu a Academia Militar de West Point lá nos Estados Unidos, e é chamado uma pessoa lá para começar a desvendar esse mistério, que é o personagem do Christian Bale, e ele é conhecido por ser um bom investigador de crimes. Então ele é chamado para desvendar esse assassinato de um dos cadetes de West Point, que foi encontrado amarrado numa árvore pelo pescoço, né? Enforcado, a princípio, numa árvore. Só um pequeno comentário, nós vamos falar inicialmente sem spoilers, depois na parte dos spoilers... Eu acho que a gente não precisa nem dividir não spoilers e não, spoilers. Se tiver spoiler, a gente avisa. A gente não vai falar o final, porque no final tem um plot twist muito bom. A gente só vai falar que tem um plot twist muito bom, para a gente também não perder a graça, né? Porque se a gente falar isso, acaba o mistério do filme, que vai basicamente por quem assassinou, por que assassinou, por que aconteceu, por que não aconteceu. Então, a forma como os assassinatos ocorriam. Então, isso tudo leva a uma virada no final que é muito interessante. Se a gente contar mais ou menos o que é isso, perde a graça do filme. Mas basicamente é isso, né? Um inspetor que é designado para desvendar esse mistério, e ao decorrer disso acontecendo outros assassinatos, outras coisas meio bizarras, né? E a forma como os assassinatos vão seguindo um padrão meio macabro, inclusive, que aí a investigação se aprofunda, tem coisa a ver com rituais. O Christian Bale é um filme que tem todo um tom meio sombrio, o filme é um filme meio, como o nome diz, é meio pálido, né? Sim. Porque, aí eu vou desculpa te interromper, porque nessa história, um dos personagens que aparece, inclusive ele começa a ajudar o Christian Bale, esse inspetor que é designado a resolver o caso, é o personagem chamado Edgar Allan Poe, que é um personagem que ele existiu, foi um escritor e poeta que viveu nessa década no século XIX, né?
Ele nasceu lá no início do século XIX. Ele frequentou também a academia de West Point. Ele foi, apesar de não ter sido bem sucedido como cadete em West Point, ele frequentou West Point e depois virou um grande escritor desse gênero de livro, de ficção, com investigação, o filme com um romance meio macabro, entendeu? O filme trabalhou um pouco com essa metalinguagem, né? A realidade se misturando com a fantasia. E você vê o tom do filme todo é voltado para como funcionam os livros de Edgar Allan Poe, o tom meio sombrio, as coisas funcionando meio no escuro, entardecer, anoitecer, é sempre o tempo meio nublado. Caindo neve. Sempre esse tom meio sombrio o tempo todo no filme, que dita bem o que acontece nos livros de Edgar Allan Poe. Então eu gostei muito dessa pegada de ter introduzido um personagem existente e que basicamente eles fizeram o mesmo esquema seguindo o livro do Edgar Allan Poe com um personagem que existiu, que frequentou a academia de West Point, né? Eu achei bem interessante. E não foi nada forçado, né? Foi tudo muito bem Eles não jogaram um personagem só para, sei lá, uma homenagem ou então para basear o filme naquilo, não. Ele encaixou bem dentro dessa... É um dos personagens principais do filme. Sim, porque ele e o Christian Bale, na verdade, eles acabam sendo os dois lados da moeda, e o outro se contrapondo, né? Inclusive, um vai procurar o outro, né? No início do filme, não há spoiler, porque está bem no início do filme, quando o Christian Bale é designado para a investigação, o próprio Edgar Allan Poe vai até ele oferecendo esses serviços, fazendo as conjecturas dele de quem seria o assassino, de por que seria e tudo mais. Não se deu forte esse indício, mas já deu meio que um caminho para o filme, para as investigações. E eu achei interessante que foi isso, foi ele procurando o investigador, foi uma coisa bem natural e aí vai se desenrolando. Eu achei o filme, ele não se atropela, ele vai contando a história com calma, sem querer correr muito com a história. Uma coisa que eu não reparei foi o tempo. Você lembra quanto tempo de filme? 2 horas e pouquinho, se eu não me engano. 2 horas, em média de 2 horas. Não foi um filme longo, mas se você... É um filme mais lento, né? É um filme mais lento, mas dá a impressão que é mais tempo o filme. Mas mesmo sendo lento, não é um filme chato, porque vai sempre pintando elementos novos para a investigação e você tem que ficar atento porque vai aparecendo coisas sempre novas a cada cena ou cada evento do filme. Então, é um filme de velocidade um pouco mais lenta, mas que sempre está propondo coisas interessantes para você não perder interesse. As pistas aparecem e tudo é desenvolvido. Não é uma pista de um filme rápido assim de investigação que aparece, então foi fulano que fez isso, por conta disso. Não. A pista apareceu, há todo um processamento das ideias ali, né? É visto o porquê que apareceu, como apareceu, mostra o processo, como eles estão investigando aquilo. Então é tudo muito feito com calma, sem pressa. E essa calma de expor os acontecimentos do filme é muito importante para essa reviravolta que eu falei no final, porque se você prestar atenção, cada coisa no final é explicada nessas nuances, nessas coisas que são bem apontadas, discriminadas bem especificamente no início do filme. Não fica ponta solta e o final faz sentido com tudo que foi feito no filme antes, sem que o filme tenha dado indicação que seria aquele o final. Sim, é um filme que é bem inteligente, porque não é daqueles filmes que você, nos primeiros 20 minutos, você já mata o que aconteceu. Eu não matei. Você tem que prestar bem atenção, você tem que estar bem atento do que vai... Eu até prestei atenção assim e vi mais ou menos para onde o filme queria levar, mas a reviravolta do final nunca ia prever. Aconteceu até um dado interessante. Porque eles confundem também. No meio do filme, se você já está meia hora de filme, você já acha que tu já sabe o que está acontecendo, eles meio que dão uma embolada de informações no meio do filme para tu ficar perdido. É tipo, você tá quase na saída do labirinto. Quando tu tá quase na saída do labirinto, passa alguém com um saco de ouro correndo te levando para outro lugar e aí você fica perdido, entendeu? Tem uma cena que é um clímax que parece que o filme vai terminar ali. Sim. Parece, toda a cara de final de filme aquilo, tem toda a explicação, pronto, acabou ali o filme. Aí eu fui ver, só por curiosidade, quanto tempo faltava meia hora de filme ainda. Sim. Vai acontecer mais alguma coisa. É bem interessante, que quando você acha que você está chegando perto da fumaça, aparece outra fumaça do outro canto e você fica meio perdido. Agora, eu queria destacar um roteiro muito bem construído, os diálogos são muito legais, as ações do roteiro,
são todas convincentes. Queria destacar uma fotografia impecável. E as cenas noturnas? Isso que eu ia falar agora. O Bambam com as cenas noturnas dele. O Sano fala que eu não gosto de cena escura. Não, você tem problemas com cenas noturnas, é diferente. Noturna barra escura, né? Mas é o que eu falo, eu tenho esse problema com cena escura mal feita. As cenas escuras desse filme, que foram bastante cenas, né? Porque à noite, com luz de vela. Porque, como eu falei, o filme em si, quase que é totalmente, eu acho que totalmente. Ou ele tá à noite, ou ele tá de dia, mas só que nublado e chuvoso, aquele tempo fechado, aquela coisa bem, não muito Estados Unidos, mas bem aqueles filmes ingleses, que na Inglaterra ou tá chovendo ou tá nevando, né? Porque, tipo, sempre tá muito escuro o tempo. Então, basicamente, as cenas de dia eram escuras também, porque tava nublado, nevando ou chovendo. Mas todas muito bem feitas. Muito bem feitas. Porque você porque combinou muito com o roteiro. Você consegue ver as cenas nítidas, não fica aquela coisa muito escura que você não consegue ficar, tipo, o que está acontecendo? Distinguir o que está acontecendo na cena. E encaixa com o roteiro sombrio do filme, que acompanha bem até a gente não está fazendo carnaval de séries, mas a gente pode citar os quesitos. Figurino, muito bom. A montagem da cena, tudo aquelas coisas bem sombrias, bem escuras, roupas sem cor, a maioria das cores, inclusive dos militares, aquelas tons fechados, os azuis mais escuros, as roupas dos civis marrons, aquelas coisas bem escuras. Os militares é um azul escuro. Né? Azul escuro, então é tudo bem puxado para o escuro. Pra dar aquele sombrio do filme. Eu tava até achando que o nome do filme, né, o Padre do Olho Azul, teria alguma coisa a ver com o uniforme dos militares, que são meio um pálido, um azul. Não sei. Só que não, na verdade, tem um momento que o Edgar Allan Poe, né, cita um poema, e nesse poema tinha essa frase, né, o Padre do Olho Azul. Talvez seja o nome do poema, não sei, aí já tô chutando, que talvez aí virou o nome do filme. Ou então a gente pode associar com a morte, né? A gente pode associar com tudo, Como é que fica o olho de quem já morreu? Fica aquele tom pálido azul, né? Fica acinzentado, né? Então pode ser isso também, é um jogo de palavras para meio que acompanhar o sombrio que é o filme. Eu achei bem interessante esse filme. Eu já tinha visto pessoas falando antes de lançar na Netflix sobre o filme. Eu acho que teve uma pré-apresentação do filme para algumas pessoas e as pessoas falam muito bem desse filme. Falando que ia ser um lançamento da Netflix que ia ter muito acesso para as pessoas verem, pelo elenco, pelo o filme em si, o que é. Então, eu já fiquei meio que, não hype, né? Mas eu fiquei naquela expectativa de como seria esse filme. E assim que lançou, eu procurei dar uma olhada e, eu já esperava um filme bom e me surpreendeu positivamente. Né? Eu nem tava esperando tanto não, o que é bom, porque quando eu não espero algo e eu gosto, fica melhor ainda, né? Eu esperei uma coisa boa porque tipo assim, você vê o elenco, você vê algumas pessoas... Você vê o Christian Bale já dá você vê algumas pessoas falando não bem, né? Chega assim, porque esse filme... As pessoas pontuando as coisas boas do filme. Então, quando um filme é bom... A pessoa não fala assim, não, esse filme é bom, tal. Não, as pessoas pontuam a coisa boa do filme. Então as pessoas estavam pontuando as coisas boas desse filme e aí me despertou aquela coisa de querer ver, né? Apesar de não ser muita ação, você não vê muita ação, nem vê ação praticamente. O filme a proposta do filme não é ser ação. Não sei, é um suspense sem ação. Vamos dizer assim, mais ou menos... o tom de investigação estilo Sleepy Hollow, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É aquele tom sombrio, é investigativo, tem alguns assassinatos e você tem que procurar saber quem é. Então é mais ou menos isso. Né? Você lembra desse filme, Sleepy Hollow, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça? Sim. Que é do Tim Burton, que também só faz filme sombrio, né? O mestre do sombrio. Então foi mais ou menos, quem já viu a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, é mais ou menos, né, não no tema, mas é investigativo, é um filme mais sombrio e é um filme que
também não tem uma velocidade muito Então, grande. apesar da velocidade não muito acelerada, a gente... Não, a velocidade do filme, inclusive, corroborou muito com o lado positivo do que estava acontecendo. Filme ser rápido ou lento não quer dizer nada se o filme é bom ou não. A velocidade só vai ficar ruim se você não conseguir entregar uma coisa boa, uma qualidade boa de filme pro espectador. Se tá na velocidade ninja ou na velocidade tartaruga, entregou uma coisa boa, já... Então, essa velocidade lenta foi até bom pra gente degustar melhor o posicionamento de câmera, a cor, o foco. Eu acho que foi proposta, né? Foi a proposta essa, de você... As conversas, a forma como investigava, a forma como um complementava o pensamento do outro, a forma como eram confrontados, aquele confronto final, que a gente não vai falar aqui, mas que foi cheio de carga dramática. Porque a gente costuma fazer alguns filmes, a gente faz alguns, né? Essa distinção até a X minutos sem spoiler. Depois de X minutos a gente dá spoiler. Mas esse é um tipo de filme que se a gente der o spoiler pra você, a gente caga o filme todo. Então não tem como dar spoiler, porque a gente vai tirar a graça do mistério que é a proposta do filme. Você vê o Christian Bale, como ele carrega a carga dramática. Você vê a carga... Esse cara é um monstro. Você vê a carga dramática filme, dele. Eu lembro só daquele filme que o cara perdeu, sei lá, 40 quilos pra fazer o cara que tinha insônia lá, Esqueci. O cara que trabalhava numa indústria lá. A máquina. Que o cara, tinha insônia, o cara emagreceu, sei lá, 40, 50 quilos, o cara cadavérico. Aí logo em seguida o cara me grava um Batman, pô. O cara é fora do normal, cara. O cara então, é aí sinistro. você vê toda a carga dramática de um passado dele, o que aconteceu, e ele não precisava falar nisso, nada. Não. Só a forma como ele se postava. O início do filme, já começa o filme, você já olha pra cara dele, já vê a cara de sofrido dele. Ele tá lá, o início do filme, ele tipo lavando as mãos na beira de um rio. Você olha pra cara dele e tu fala assim, esse cara só aconteceu merda na vida dele. E no decorrer do filme você descobre o porquê que ele tem aquela cara do início. Pois ele é um cara totalmente sarcástico com a vida, ele tipo, mostra mesmo aqueles, na conversa e na feição dele de desilusão com a vida, né? Ele, então, Christian Bale, mais uma vez, tirou onda atuando, que o cara... Até no rosto o cara demonstra o que é o personagem dele, o cara é fora do normal. Ele fala sem falar. Não, mas isso é o ator, né? O ator é entregar a mensagem nem sempre só com diálogo, né? Com a própria feição, a própria os gestos e o que acontece com ele sem o diálogo. Aquilo dali é igual o Fragmentado, aquele filme Fragmentado. Aquilo dali o cara tinha esquizofrênico, tinha, sei lá, 26, 30, sei lá, personalidades. Cada personalidade que mudava, você via qual era a personalidade. Sem falar. Sem falar. O cara mudava a personalidade dele com uma feição e gestos, você já sabia até qual era a personalidade que ele estava assumindo ele ali. Eu falei assim, cara, bizarro, cara. E aí os caras... tiram onda atuando. E o Christian Bale é um desses, que com a própria gestos e com o rosto ele consegue passar o recado. Então é isso aí. Isso é nosso... um resumo do que é. A gente não... Nesse filme, a gente não tem como aprofundar muito em alguns detalhes, porque a gente vai dar um spoiler terrível para vocês. E aí não vai ter nem graça para ver mais o filme. Mas de qualquer forma a gente recomenda, né? Muito. Mas pode ser, assina embaixo. Mas filme. É aquilo, é para recomendar para você ver com calma, ir analisando todos os aspectos, vendo todos os detalhes do filme. Então, gente, esse aqui é o reviewzinho, né? A opinião da gente sobre o filme, O Pálido Olho Azul. A gente recomenda, pode sim, assina embaixo, porque você vai com certeza gostar desse filme, porque esse filme é muito bom. Então, fechamos aqui o nosso... review? A gente chama de review? Review. Um review. Nossa análise. Análise com review do filme. E para fechar, antes da gente finalizar nosso vídeo, não esqueça, igual o Bambam falou lá no início, compartilha, dá o seu joinha, assinala lá para você se inscrever e ativa o sininho. Valeu, gente. Até o próximo vídeo e estamos juntos com vocês. Abraço.